Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tati Tarot Terapêutico. Eu sou a Tati e voltei aqui depois de uma ausência prolongada, né, resolvendo questões aí. A vida engole a gente, é uma coisa muito louca. Eu acho que vocês devem estar sentindo isso. A gente não tem tempo para mais nada e eu tenho uma grande dificuldade de organizar o meu tempo para fazer ele render. Claro que tenho muitas atividades, trabalho bastante, né? E muita coisa no meu dia a dia, eu paro mesmo quando eu vou dormir. Mas eu acredito que dá pra gente se organizar, eu acredito que eu preciso criar uma estratégia de vida para que eu volte a fazer, sobretudo esse trabalho, que é um trabalho que me motiva, que me inspira, estar aqui falando. Cada um de nós tem, né, um dom, vou dizer dom, mas um potencial a ser desenvolvido. E eu, a minha vida inteira, eu trabalhei junto com a espiritualidade, eu desde muito cedo, desenvolvimento mediúnico, depois dentro de religião, até chegar o momento que eu encontrei o tarô. Dentro do tarô, eu comecei a trabalhar numa linha terapêutica, então eu estou desenvolvendo alguns tipos de leituras, inclusive leituras para a gente abordar um pouquinho de questões de vidas passadas, com muita consciência, com muita seriedade, né? Não é aquela leitura para dizer se eu fui a Cleópatra ou não, mas para saber os meus potenciais, os meus bloqueios de outras vidas, enfim, né? Coisas que eu tenho procurado fazer, mas que eu estou fazendo em off. Atendendo os meus clientes, atendendo as questões que eu tenho para atender. E agora, então, eu estar aqui novamente com esse trabalho, me programando para gravar, para trazer questões mais assiduamente, né, para a gente poder conversar. Quantas vezes assim a gente se vê perdido sem um assessoramento, né? E aí a gente vai buscar, vai em busca de gurus, de mentores, de sacerdotes. Às vezes não acha aquilo que está buscando. Por que eu estou falando isso? Nada contra religiões, nada contra gurus, nada disso. Só que cada um de nós é muito único. E às vezes aquilo que está disponível, né, não preenche o meu coração. Então eu tenho buscado muito na vida a minha espiritualidade, a minha vivência espiritual no meu dia a dia, no meu acordar até o meu deitar, nas minhas atitudes, sobretudo buscando entender, né, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos, analisando a minha vida está prosperando, eu estou estagnada, como é que está o meu comportamento diante do mundo, diante disso tudo que está acontecendo. E o caminho da espiritualidade nos leva a entender isso. Então muitas pessoas às vezes confundem, né, a questão da fé, de acreditar em Deus, como algo miraculoso, como algo que vai, né, eu acendi uma vela, é moeda de troca, eu acendi para o santo vai me dar em resposta àquilo que eu estou pedindo. Não é assim. Né? Ele vai me dar clareza, ele vai me auxiliar, ele vai me dar os meios para que eu trabalhe em mim, para que eu acesse uma consciência superior, para que eu busque entender o que eu preciso fazer na minha vida para prosperar. A prosperidade, ela está disponível para todos nós. Todos nós alcançamos de forma nenhuma. Né? Não é assim. E cada um de nós prospera dentro do seu nível. E aqui não é nível do melhor é mais rico, nada disso. Né? Mas dentro do seu nível de entendimento sobre o que é a prosperidade. Para uns, prosperidade é ter dinheiro, para outros, prosperidade é desenvolver os seus dons, é viver através dos seus dons, é ter uma família unida, saudável, um relacionamento legal. Então isso é muito individual, mas todos nós podemos sim trabalhar para alcançar essa prosperidade. E para que isso aconteça, nós somos obrigados a nos desenvolver, a olhar para o nosso dia a dia e encarar os nossos medos e os nossos monstros de frente. E vocês devem estar percebendo que a gente está vivendo um momento surreal, né? É algo assim, ó, é uma cobrança de nós mesmos, né? Mas da sociedade, do outro. A gente cobra o outro, cobra a si mesmo, o outro não cobra, nos cobra e assim, gera uma aflição, gera uma angústia, gera pessoas perdendo completamente a sanidade, dando vazão à violência, dando vazão a ódio, à maledicência.
né? Então, tá, as energias estão conturbadas sim, tá? Um tanto quanto complicado, mas eu acredito que isso é um chamado para todos nós, para que a gente olhe para nós mesmos, para que a gente entenda, não somos apenas esse corpo de matéria, não somos apenas, né, esse corpo físico, existe muito mais. Cada um de nós possui a semente divina, que é a semente de uma consciência maior, daquilo que mantém o universo. Cada um chama como quer. Eu não estou entrando, não quero entrar em questões religiosas, e sim em questões, né, que a gente possa buscar entender o nosso lugar no mundo, o que eu tenho de dons, de potenciais, como eu posso viver melhor, como eu posso curar as minhas feridas, como eu posso sair da estagnação, como eu posso aprender a lidar com as energias adversas, né? Então tem tanta coisa disponível. Quando a gente começa a estudar, a ler, a gente percebe que a própria natureza já nos dá tudo o que nós precisamos, né? Todos os elementos. Às vezes eu preciso transformar a minha energia, eu estou com uma energia carregada e todos nós sabemos, eu não preciso entrar aqui na questão, né? Pensamentos, emoções geram energias e a gente vai sobrecarregando a nossa aura com energias mais densas. Então, como é que eu posso fazer essa limpeza? A natureza dispõe pra gente. Ervas, água, água da cachoeira, água do mar, água da chuva, né? Ah, não tem nada disso, tá? Te intenciona, vai pro teu chuveiro, toma um banho bem gostoso, intenciona essa limpeza, mas sobretudo reage. Sabe quando a gente tem que reagir àquela energia que está nos limitando, quando a gente precisa quebrar correntes, quando a gente precisa assumir o controle do nosso pensamento e da nossa vida, porque tem momentos que a vida tá tão louca que a gente não consegue dominar os próprios pensamentos. É só pensando, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que fazer isso, eu tenho, e eu nunca sou, né? Eu sempre tenho que ser algo, tenho que fazer algo, mas eu não estou sendo quem eu sou. Muitas vezes a gente se desconecta da nossa própria essência. Desculpa. Mas é isso, pessoal. Então, essa introdução aqui é para dizer que estou de volta sim, né, com muita alegria, com muita satisfação, começando a gravar os vídeos. Vou começar devagarinho, vou começar buscando temas, né, relevantes para os momentos de vida. E através disso, eu tenho certeza que a própria espiritualidade que me acompanha e que precisa passar orientações, mensagens, a palavra, ela vai surgir e ela vai falar sobre temas que são importantes para todos nós, né? É o que eu desejo do fundo do meu coração, que a gente segure junto, né? Que a gente se dê as mãos, eu aqui, vocês aí me assistindo, e que a gente crie uma energia muito poderosa nesse canal, que não dê voz para maledicência, que não dê voz, né, para aquela sementinha do mal. Não, é a semente do bem, a semente da luz, é um auxiliando o outro. Eu tenho por, assim, as minhas leituras, né, a leitura do tarô, eu procuro sempre potencializar o lado positivo. E não de uma forma ilusória para dizer que a vida é um mar de rosas, porque não é e nós sabemos. Tá? A gente, obviamente, que pontua energias que não estão legais, mas a gente vai buscar elementos para trabalhar aquilo que não está legal. Porque não é possível que eu veja, né, que eu esteja sofrendo um assédio espiritual, um assédio de terceiros, que eu esteja com bloqueios para prosperar e que eu vá somente dizer que é destino, que está no meu caminho e eu não posso fazer nada a respeito disso. Não, isso não é verdade, né? A nossa vida é construção nossa. Nós temos o maior legado, a maior dádiva que a divindade superior deu pra gente, que é o livre-arbítrio. E é através do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, que a gente está construindo o nosso futuro. Às vezes as coisas demoram muito para acontecer, às vezes a gente fica num looping, né, dos infernos, que é o, não pode falar inferno, mas enfim, num looping interminável, parece que eu não consigo nunca aprender aquela lição e sair daquilo, e aí a tendência é culpar a tudo e a todos, e a espiritualidade que não me ajuda, e é Deus que não existe, e é isso e aquilo, quando na realidade somos nós
E, gente, é doloroso perceber, eu digo isso por experiência própria, é doloroso perceber que eu tô repetindo muitas vezes as mesmas lições e quando eu me dou conta, é porque sim, eu continuo com os mesmos condicionamentos, é porque sim, eu continuo tendo uma imagem distorcida a respeito de mim, dos meus potenciais, né? Então, falar sobre isso, trabalhar essas questões como forma de nos promovermos, como forma de fazer com que a gente possa ascender. Ascender espiritualmente é a maneira que a gente encontra de ter a prosperidade aqui no planeta. Não que a gente vá fazer nada de desenvolvimento espiritual, né, expansão de consciência com o intuito de ter o retorno material. Mas o retorno material ele vem sim a partir do momento que eu estou feliz, a partir do momento que eu estou em equilíbrio, a partir do momento que eu tenho consciência dos meus desejos, das minhas capacidades e dos meus defeitos. Certo, pessoal? Introdução rapidinha, né? Esse vídeo vou lançar e logo na sequência, então, estarei lançando um vídeo de leitura de tarô. Gratidão a todos, espero a companhia de vocês e se chegaram até aqui e quiserem me acompanhar nessa jornada, sintam-se muito bem-vindos, sintam-se em casa.